NFL, etc. 109, terça-feira, 18 de outubro de 2022. Eu sou o Ticas e foi só a gente começar a achar que entendia alguma coisa sobre os times dessa temporada que a semana 6 veio e nos estapeou, nos esbofeteou com um monte de zebras, alguns bons jogos e, claro, com um monte de verdadeiras peladas também. Falando nisso, eu não vou nem prolongar a minha abertura, porque quem chegou galopando a zebra mais rápida da NFC Leste foi ele. Vai, Magal, aproveita aí sua saudação, já dá a sua volta olímpica de uma vez pra gente poder seguir com os nossos trabalhos. Faz favor, tô preparado, boa noite. Boa noite, meus amigos da NFL, etc. O mundo dá voltas, né, gente? Oh, meu Deus, como que o mundo dá voltas. Ou diria Justin Timberlake, what goes around comes around. O que vai e volta, né, Ticas? Tanta soberba, né? Tanto papinho, tanta empáfia. Pra quê? Pra quê, né? Pra pipocar no último lance, entregar a bola pro meu tibodozão dançarino de salsa mais sem swing da face da terra, mas mesmo assim mora no meu coração. Beijos, o meu gigante segue sendo criticado, mas como dizia aquele álbum esquecido do Planet Hemp, a caravana passa, os cachorros ladram, mas ninguém para, e o nome do álbum era mais ou menos isso aí, porque eu não me lembro que eu sou velho. A disfarçatez é tamanha que ele mesmo se despediu do nosso episódio semana passada, falando que iria orar pra Nossa Senhora Aparecida, porque o negócio ia ser feio, que a alegria dele estava prestes a acabar, e agora chega tirando essa onda de que... Mais uma prova de que a minha oração é forte, pô. Eu e Nossa Senhora, ó, estamos colados, filho. Tudo bem, hoje você pode, Magal, hoje você tá no seu direito. Já o nosso outro amigo, que começou a temporada navegando mares tranquilos, e agora só vê onda grande, turbulência, afogamento... O que tá acontecendo com os nossos golfinhos, Wally? Fala pra gente. Fala, Ticas, fala galera ligada no NFL, etc. Ô, Ticas, é o seguinte, cara, estão matando meus QBs. A gente tá sendo acometido por vários males. Somos tipo o novo 49ers, né? Os bonecos estão caindo tudo. Só que os garotos da água que lá de São Francisco não estão lá em Miami. Então ninguém joga bola. E é isso aí. Mais preocupante mesmo tá a atuação da defesa, mas depois daqui a pouco a gente fala sobre isso, quando eu comentar a derrota dessa semana do Dolphins. Já a vitória do Giants sobre o Ravens não é nada de especial, porque ganhar do Ravens é normal. Isso aí é uma inverdade. Agora, se os bonecos do Miami caíssem e fossem substituídos, mas não, o problema do Miami é que eles caem e fica um tempinho caído e volta. Aí cai de novo, aí volta com o outro que estava caído, levanta. E aí fica esse ciclo eterno, mas daqui a pouco você entra nesses detalhes. Quem já tá online com a gente, direto do hotel, do time dele, hoje ele foi lá no... Hoje não, né? Amanhã ele vai lá, amanhã, na quarta-feira, ele vai lá no Maracanã. Sair triste novamente, igual da última vez, é o nosso glorioso Flávio Venâncio, sempre marcando a presença aqui, seja no trânsito, seja em Seattle, seja próximo do Maraca. Valeu pela presença de sempre, Flávio. Então vamos, que no episódio de hoje nós vamos de roletão da rodada, treta na TL e TD ou Fumble. Começar falando do jogo da rodada, o mais aguardado, o mais disputado, o mais emocionante. O Buffalo Bills conseguiu vencer o Kansas City Chiefs na casa dos Chiefs por 24-20. Mais um capítulo nisso que está se consolidando aí como a nova rivalidade estilo Brady versus Manning, mais um capítulo da rivalidade Mahomes versus Allen. Dessa vez o Allen se deu melhor, mas reza a lenda que quem fez a diferença mesmo, inclusive quem fez a diferença para o que o time tem jogado em relação ao que jogou no ano passado, foi a presença do Von Miller. Vocês concordam? Sem dúvida, sem dúvida. Mas não foi só o Von Miller, não. A verdade é que foi um jogaço. Os dois times jogaram muito bem, tanto em termos de ataque quanto em termos de defesa, e aí aconteceu aquilo que a gente já comentou aqui outras vezes. Quando o jogo é de muita qualidade assim, a gordura para errar, a gordura para você fazer a diferença é muito pequena. E aí você tem esses caras que são experientes, né, são playmakers, né, para usar aqui o inglês necessário, se bem que não é todo necessário, né? Que chamar de o fazedor de jogada, né? Playmaker. Então, esses playmakers, eles acabam fazendo
mais diferença nesses jogos quando eles conseguem atuar. O Von Miller fez diferença? Claro que o Von Miller fez diferença, sem a menor dúvida. Mas uma coisa que eu vi pouca gente comentando e que precisa comentar é assim, as OLs fizeram um bom trabalho também. Tanto a do Kansas City Chiefs quanto a do Bills. Cometeram alguns erros ali que às vezes deram uma machucada? Cometeram. Mas também conseguiram fazer um bom trabalho. Tanto que tanto o Mahomes quanto o Josh Allen conseguiram fazer algumas jogadas em profundidade na hora que precisou. Mas a vantagem de você ter caras experientes é essa. Às vezes o próprio Von Miller fica aí 3, 4 jogos sem dar muito gás, sem dar muita pressão, né, fazendo aquele rame-rame, mas na hora que precisa, pum, aparece, né? Foi o que a gente viu aí. Graças a Deus, um jogo bom de assistir, né? Realmente entregou tudo que prometia esse Chiefs e Bills. E o Magal já falou, analisou bem a partida em si. Eu queria destacar duas etc. da partida. Primeiro, o Tony Romo, no segundo snap do jogo, falou assim: esse é jogo para 24-20 e tal. O cara acertou o placar, o cara é um monstro. Acertou o placar. Não acertou a jogada que ia sair, não cantou. Vai ser uma corrida, vai ser um passe. Não, ele meteu o placar. Isso aí é jogo para 24-20. E meteu o placar na crava, né, no segundo snap do jogo. E o segundo etc. é que eu tento realmente, não o time em si, porque eu já falei para vocês que eu tenho uma certa simpatia do Bills. As primeiras coisas até de NFL que eu ganhei foi um boné do Buffalo Bills, que o meu tio trouxe dos Estados Unidos. Mas a Bills Mafia também não tem como odiar a torcida, então é um time simpático, não tem jeito. Mas eu fico tentando odiar o Josh Allen, até pelo número que ele usa também, que me remete às trevas. Mas, cara, ele é um cara muito legal, velho. No final do jogo, ele atravessa o campo para dar a bola pro moleque que tava com um cartaz lá pedindo a bola. E aí o moleque quer tirar uma foto com ele, a selfie, mas aí a mãe se confunde na emoção ali do moleque ganhando a bola, ela não consegue destravar o celular, aí o Josh Allen pega o celular, destrava, mas aí o pai consegue, aí ele tira 2 selfies com o moleque. Muito legal essa interação e bacana do Josh Allen saber que ele tem que ser esse cara, né? Que ele tem que atender a torcida desse jeito. O cara que foi criado, como a gente já falou, para ser a super estrela, ser o cara intocável, ser o bambambam de todos, demonstrar esse apreço, principalmente pela principal razão da NFL ser o sucesso que é o público, né? É bem legal. Eu fico tentando odiar ele, mas não consigo. Não, Alisson, vai falar isso. Ele tá entrando naquela categoria Ken Newton. Faz umas merda que te faz odiar ele, mas aí chega na hora do jogo, atende uma criança, faz uma parada bacana e você fica ali, amo ou odeio. Eu ia citar o histórico dele de apoio às famílias que perderam parentes no tiroteio em massa que teve durante a off-season lá em Buffalo, e ele foi um dos caras que mais tomou frente, promoveu o evento beneficente, doou dinheiro, se fez presente ali, não só fazia as campanhas, mas se fez presente lá na cena do crime, no memorial, deu aquele apoio pessoalmente mesmo, fisicamente mesmo, às famílias que perderam entes queridos no tiroteio em massa lá. Então, tá muito identificado. Ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% bom. A gente pode continuar fazendo as ressalvas que a gente faz, porque ele já deu declarações aí que vão diretamente contra o que a gente acredita, mas ele tem as qualidades dele também. Esse final do jogo foi bem legal. Uma coisa que esse jogo serviu para determinar, quando a gente sempre brinca aqui na questão da corrida do MVP, o Josh Allen agora disparou, até porque a atuação do Lamar Jackson também, que era o outro que estava se candidatando aí nesse início de corrida pelo MVP, já ficou para trás. O Mahomes, é claro, vai ficar marcado como um erro dele, o lance decisivo que impediu uma eventual virada. Era difícil, tinha 50 e poucos segundos e estava 4 pontos atrás no placar. Então tinha 50 e poucos segundos para marchar o campo, fazer um touchdown e assegurar a virada. Vai ficar marcado pela interceptação. Mas aí a gente volta lá quando a gente está falando do Von Miller. A questão de furar a OL, de quebrar o pocket, de empurrar o Mahomes para fazer uma leitura pior, para lançar desequilibrado, e aí a gente só lembra da interceptação. Mas com essa atuação, o passe que o Josh Allen deu pro Dawson Knox, um absurdo, cara. Um absurdo, marcado, longe, ele aponta, ele chama e ele manda a bola no único lugar que ela era possível de ser recebida. E a bola vai redonda, vai certinho no lugar. Então o Josh Allen agora disparado como o MVP
depois desse jogo. É claro, semana 6 ainda tem muita água para rolar, mas foram essas situações, né, que o ajudaram a se candidatar mais fortemente. Já era o favorito, né, desde antes de começar a temporada. Falando um pouquinho dessa corrida aí, o Mahomes não jogou tão bem quanto jogou os outros jogos, mas o Bills tem essa coisa, né? Na temporada regular do ano passado também ganhou de Kansas City em Kansas e depois perdeu na hora que tinha que ganhar, perdeu, e aí foi embora para casa, né? Então, realmente é algo que pode assolar aí o time, né? Na temporada regular você vai lá e ganha o jogo que é o jogão e tal, mas não vale tanto, e na hora do vamos ver no playoff perde. Mas eu falando achei um pouquinho legal, só... Wallace, não sei se você reparou, porque não teve muita euforia. O Josh Allen foi lá, tirou foto, teve a comemoração normal ali, a vibe da galera, né? Legal, porque é o confronto mais difícil provavelmente do calendário todo dos Bills. Sim. É importante por conta de ser uma forma de vingança, por mais que não seja comparável à eliminação do playoff que você citou, mas eu não senti euforia, eu não senti, não, exorcizamos esse fantasma. Não, eles comemoraram legal ali, até na energia da entrevista pós-jogo, nas coletivas, eles estavam assim, não, vencemos, já temos o desempate, no caso de terminarmos com campanhas iguais, então, terminou com campanha igual, o seed 1 é o que vai ter folga, o desempate e confronto direto, a gente já tá na frente nessa. Bora pra próxima semana não, porque eles estão de bye, mas tem muita água pra rolar ainda, temporada regular, não vamos exagerar na comemoração. Então isso eu achei bem, bem legal do pessoal do Bills. E como que se afastar do TikTok é bom, né? O Juju Smith-Schuster fez jogada, o seu Jackson Mahomes não apareceu nem em um take de TV, né? A noiva também tá sumida. Então, lá Kansas City não é tudo, não é terra arrasada em Kansas City, não. O pessoal do TikTok tá quietinho. E só pra fazer justiça, tá? Alô, moçada do Eagles aí, ó. O Jalen Hurts também tá jogando muito. Mas o Josh Allen tá na frente dele, mas também tá jogando muito. Vamos chegar lá. Em homenagem ao nosso Felipe Bertelli, que também já tá online com a gente aqui no chat. E o Marco Túlio já chegou cornetando a corrida do MVP, falou que o MVP é o Micah Parsons. Aí também não, né, Marco? Pô, aí também não. Sunday Night Football, outro jogo bom. Parecia que ia ser ruim. Aí depois ficou bom. Aí depois ficou ruim de novo. Aí depois ficou bom. Os Eagles bateram os Cowboys por 26-17, depois de abrirem 20-0 de vantagem. Depois levaram 10 pontos em sequência. E aí se acalmaram, colocaram a bola embaixo do braço e falaram assim, não vamos tomar essa virada. Fizeram o que um certo time lá de Baltimore não tem conseguido fazer. Mas aí os Eagles se acalmaram e continuaram batendo aquela bola redondinha deles, equilibrada, ataque e defesa atuando bem, garantindo a vitória. E pro lado dos Cowboys agora acabou aquele papo de que, será que o Cooper Rush pode barrar o Dak Prescott? Agora acabou isso aí, né? Não, então, o maior torcedor do Eagles dessa vez aí foi o Dak Prescott. Porque se o Cooper Rush comanda uma virada, né, um jogo com um rival de divisão desse jeito, aí, podia dar adeus, nem o contrato bilionário dele lá na sideline de líder, cara, ia segurar ele como titular. Agora vai voltar normal, agora que puder lançar é nós, e vai voltar a ser titular lá. Falando aqui sobre o Hurts que eu falei, né? Ele tem demonstrado qualidades que não demonstrou até hoje na NFL. Ele é muito frio, né, nessa escapada que ele tem que dar do pocket. O pocket melhorou demais, né? O Kelce ganhou ajuda na OL ali. A defesa do Eagles melhorou muito, principalmente os DBs, né? Os defensive backs, os corners e safeties. A pressão do Eagles melhorou demais. E quem diria que era só trocar o QB, trocar o técnico, trocar 4 caras na OL, 2 caras na DL, 6 DBs e alguns dos special teams que o Eagles ia embalar de novo, né? Bom, coração dividido, né, Ticos? Você torceu muito pra quem? Muito feliz, porque o meu Eagles... Pra assistir esse joguinho, você torceu pra quem? Fala a verdade. Do fundo do seu coração. Que eu torci pro Eagles. Você não precisa ter a menor dúvida que eu torci pro Eagles. O meu ódio pelo Cowboys, Ticos, ele é pelo menos aí uns 70% maior do que o meu ódio pelo Eagles. Eu nem diria que eu tenho ódio pelo Eagles. O Eagles eu tenho um leve ranço. O Cowboys eu tenho ódio. O Cowboys eu detesto.
Então, obviamente, eu fiquei muito feliz, né? Meu Eagles gigante fazendo um excelente trabalho, né? Derrotando os Cowboys, puxando a gente, né? Obviamente, junto com essa vitória em cima desse pseudo-time aí, com esse pseudo-QB, puxando a gente para a segunda posição ali dentro da conferência. E agora que passou o jogo, lembrando aos meus amigos aí do Eagles, que nós estamos a uma vitória só. Só isso, gente. Se vocês tomarem um ataque aí numa semana que a gente ganhar, nós estamos no mesmo patamar. Então, cuidado. Cuidado. O Thibodozão tá vindo. Daniel Jones está vindo. Muito cuidado, gente. Se bobear, até o maluco do meu querido Água Evian vai começar a jogar direito. Esse jogo ele não foi tão mal assim. Então, quem sabe, tá? Muito cuidado aí, meus amigos do Eagles. Agora, verdade seja dita, Jalen Hurts, como o Wallace falou, jogando muito. O Slay jogando muito também. Né? O maluco tá em todo lado do campo. E agora, cara, é aquele negócio, né, Ticas? Eu já, até considerando aqui a nossa torcida, né, com a Tereza Bernardes, Felipe Bertelli aí, eu tô até aceitando melhor a ideia de que se o Eagles for campeão de divisão, tá tudo bem, tá ok. Acho que no sendo o Cowboys, eu já fico mais tranquilo. Tem que mandar um alô pro Simões, Rafael Simões também, DE do Imperadores. Claro. Torcedor do Eagles. E o Tinei, que entrou na DL com nós lá, mas desistiu, mas também um abraço pra galera da Delta lá. Simões é o melhor DL da Imperadores, líder de sacks. Então, eu como coordenador da DL, se o meu melhor DL tá feliz, eu tô feliz também. Vamos lá, Eagles, pra cima deles. A Tereza brinca aqui no chat que se o Hurts tomou vacina, então ele já tem que estar automaticamente na frente pela corrida do MVP, na frente do Josh Allen, porque o Josh Allen é anti-vax. Concordo. A dificuldade, por melhor que esteja jogando o Hurts, agora falando sério, a dificuldade dele ser considerado aí nesse mesmo patamar é porque o jogo dele é muito mais pragmático. É o jogo estilo que o Kirk Cousins está fazendo lá em Minnesota com o Kevin O'Connell. É aquele jogo que é o cara que faz o que tem que ser feito. Eu preciso correr, essa chamada agora é para corrida, eu vou correr, mas eu vou correr como se não houvesse amanhã. Não tô preocupado com lesão, vou correr e vou desmontar o que tiver na minha frente. É para passar? Eu vou passar. E aí, se não tiver aberto, não tiver leitura, eu vou jogar a bola fora e tá tudo bem. Então não tem aquela coisa do que a gente vê no Mahomes e no Allen, às vezes no Lamar também, quando o Lamar tá bem, de surpreender, de fazer aquela coisa fora do script. O Hurts faz isso menos, assim, a princípio. Mas é claro, ele tá em evolução clara. Nada impede que daqui a 3, 4 rodadas dê um estalo e comece a disparar também. Agora, o clubismo do torcedor é muito interessante, né? O Magal me falar que se o Eagles levar, tá tudo bem, é brincadeira, cara. Tem coisa que a gente ouve aqui que a gente não espera. As pessoas evoluem, Ticas. Já dizia meu querido Charles Carlinhos Darwin. Muito bem. E só para registrar, o Marco Túlio faz umas perguntas aqui sobre uma notícia do caso de Deshaun Watson. Daqui a pouco a gente entra nesse mérito, Marco. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Cleveland e a gente fala sobre isso. Agora vamos falar das zebras da rodada. Ai, meu Deus do céu. Giants 24-20, Baltimore Ravens. Pois é, os Giants... já falei, isso não é zebra não, ganhar do Ravens é normal. Pelo menos aqueles podcasts aqui. Não adianta, Wallace, o pauteiro, ele perde completamente o senso jornalístico dele, né? A ética profissional dele vai pro ralo. É impressionante a perseguição política que o New York Football Giants sofre nesse podcast. Já cansei de falar que o pauteiro usa critérios objetivos. Os Ravens eram favoritos em todas as casas de aposta por 5 pontos de frente. Se perdeu, é porque é zebra. E deixou muita gente rica aí, ó. Agora, o Magal deu mole. Pela bola jogada, claro que não era. Os Giants estão jogando uma bola direitinho. Qual que é a diferença quando a gente compara esses dois times? Os Ravens, no papel, são melhores do que a bola que está jogando, que está apresentando em campo. E os Giants, no papel, são muito piores do que eles estão fazendo em campo. Então, o Daboll tá fazendo os meninos jogar, Magal. É isso que tá acontecendo lá em Nova York. Mas, olha, eu vou me conter aqui, tá? Para isso não virar um debate presidencial.
Não o debate presidencial de hoje em dia, tá? O debate presidencial dos anos 80, que esse sim que era porrada, dedo na cara, eu sei do seu passado. Né? Mas, claramente, esse jogo você não pode considerar como uma zebra. Zebra é uma palavra muito forte. Tá? Para a maioria, pode ser um resultado inesperado. Pode ser um resultado que a massa não espera. Mas desde quando a massa sabe de alguma coisa? A massa é inteligente. Não é verdade, gente. Tem que ter um pouquinho de... Você vê que aqueles analistas lá da NFL, que fazem as predições de jogo, você vê que é tudo no clubismo. É tudo no olho. O último jogo do Giants que o Giants ganhou, todos marcaram derrota do Giants. Só um marcou vitória do Giants. Só um. Os caras vão tudo no embalo, é tudo no balaio, Tigres. Elefante na a árvore. Gente pensa, elefante na árvore, esse time seu. A gente pensa, olhando aqui, que, pô, a gente, né, quem somos nós, né, NFL, etc., pô, apenas um podcast brasileiro sobre NFL, né, mas, sinceramente, cara, a gente faz análises mais profundas e embasadas do que esses caras, velho. Então o cara olha e fala, Ravens, Giants, dá Ravens, pronto, e não para raciocinar, assim. O New York Giants, o Daboll tá conseguindo fazer aquilo que o Joe Judge falou que ia fazer e não fez, que é organizar o time com as peças que tem para fazer um bom jogo, para fazer um jogo honesto, para fazer um jogo calmo. Mas é basicamente isso, Tigres. Não tem mistério. Não tem mistério. É o arroz com feijão que vai fazer. Isso vai levar a gente... o que tem em mão, mega. Né? É saber até onde pode ir, é não querer dar um passo maior que a perna, não querer imprimir uma assinatura, não, eu sou o cara, eu vou fazer os caras jogarem. Exatamente. Agora, é óbvio, isso vai levar o Giants muito longe na temporada? Não, pô, claro que não. Talvez consiga beliscar um playoffzinho ali. Cara, dependendo de como foram os resultados dos outros times, da conferência, até da própria divisão, né? Da própria divisão, como eu falei, por mais que o Eagles esteja jogando um futebol melhor que o do Giants, mas dependendo dos confrontos, como é que tiver a tabela aí para frente, pode ficar aquele pau a pau ali que às vezes o Giants consegue beliscar um playoff, mas a gente sabe que não vai muito além disso. Mas eu prefiro ter um ano como esse, em que você percebe que existe um trabalho sendo feito e que a coisa está caminhando, do que você ter os outros 9 anos aí que a gente vinha tendo, que parecia um negócio que não ia para lugar nenhum, né? Ia fazendo uns trabalhos esquisitos, uns drafts esquisitos, umas contratações esquisitas que não ia para lugar nenhum. A gente ainda erra em contratação, mas aí a culpa não é do Brian Daboll, né? Que também foi contratado agora. A culpa é do GM, né? Que paga caro demais para jogador que é ruim, às vezes não vai atrás de jogadores que deveria ir, mas a gente vai ali, Ticas, calminho, né? Comendo pela beirada, esperando o fubá esfriar, e devagarinho a gente vai chegar longe. O negócio foi tão grave lá para o Ravens que o pessoal acionou o botão de Sean Jackson. Os caras assinaram ele hoje, 15ª temporada do Action Jackson na NFL. O cara é da minha idade, mais ou menos, né? Eu posso falar que eu vi entrar na liga, vi mesmo, mas eu que decidi jogar futebol americano com 43 anos, não cometeria a loucura de ter 15 temporadas no futebol americano, né? Minha carreira vai durar mais 1, 2 aí, e é nóis. Até eu achar 2 substitutos, né? Porque tem a pirâmide lá do Magaldo, que você tem que levar 2 pessoas para você poder aposentar. Minha então, não, era 2. Então, e aí, assim, eu já tô procurando essa galera. Acionaram o botão de Sean Jackson, né? Teve o Marlon Humphreys aí tuitando a definição de insanidade do Albert Einstein, né? Então o bicho pegou lá pelos lados do Ravens. Agora faça as aspas do Albert Einstein, faz favor. Vamos lá, loucura é a definição de insanidade para o Albert Einstein. Loucura é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E aí isso meio que virou também a definição de insanidade da maioria dos dicionários e verbetes de enciclopédias Caio mundiais. Fernando, né? Abreu, Clarice Lispector, Arnaldo Jabor e Pedro Bial também cunharam essa mesma frase, inclusive. Isso, então, tem para todos os gostos aí, né? De gente muito inteligente e de gente que finge que é inteligente também. E então, cara, mostra que o clima lá em Baltimore não tá
muito bom, né? O leite tá quase azedando, tá quase talhando lá para Baltimore. Algo me diz que tem a ver com esse novo coordenador defensivo, porque eles gostavam muito do Wink Martindale, que foi justamente para os Giants, que foi quem ajudou a parar o Lamar nesse jogo. Foi um reencontro com esse cara, a pressão foi maior justamente por conta desse encontro, e o Mike McDonald, que foi o cara que assumiu a coordenação defensiva lá, não tá fazendo a defesa jogar. Então sempre... McDonald's não dá muito sangue, não. Geralmente, McDonald's não dá muito sangue, não. E destacar duas coisas que o Magal não fala diretamente, mas a gente fala do time dele. A OL melhorou demais, tanto na proteção pro Daniel Jones, como para as corridas. Tanto é que o Saquon Barkley melhorou muito das temporadas. Ele, tudo bem, tá 100% saudável dessa vez, não quebrou, não sofreu risco de contusão por enquanto, mas muito por causa do trabalho da OL do Giants. Wallace, é porque o Giants ele tem um lado da OL que já é bom. E do outro lado tem o Água Mineral Evian. Onde tem o Água Mineral Evian é onde dá merda. Aí, se o Água Mineral Evian faz um pouquinho menos de merda, você já dá essa impressão geral de que, melhorou muito a OL. Mas não é. É só esse ajuste do outro lado lá que tá precisando. Ele só conseguiu chegar no cara que ele tinha que chegar. É fazer o trabalho, só isso. Tô sofrendo um certo bullying aqui no chat da nossa gravação, mas vou só lembrar os amigos que estão me cornetando aqui que o meu palpite para MVP ainda é o Lamar Jackson. Inclusive, tem um dinheiro investido nesse palpite. Estamos ainda na semana 6 e agora com Deshaun Jackson. A conexão Jackson to Jackson, meu amigo. Aguarde que ainda tá em tempo do Lamar ganhar esse MVP. Para fechar o assunto Giants e Ravens aqui em alto nível, depois desse jogo, voltou a subir a hype de Lamar Jackson no New York Giants no ano que vem. Só para deixar isso no ar aí, ó. Subiu essa hype só no The Plate Guy, lá no homem da placa, no cara que é o cosplay do mascote. License Plate Guy. License Plate Guy, um dos meus insiders. Estão lançando essa braba aí. Quando você vai ver as fontes, é a galera que o Magal segue aí. É tudo Big Blue não sei o que lá, Giants só Brasil. Fonte confiável. Só fonte confiável, tá. Vamos seguir para as outras zebras que também derrubaram o queixo da galera, e essas foram zebras de verdade, se foram mais zebras do que essa, verdade seja dita, né? Vou admitir, tá, Magal? Essa eu vou admitir. Os Jets simplesmente amassaram o Green Bay Packers por 27-10 no Lambeau Field, com direito ao Sauce Gardner sair de campo com a cabecinha de queijo tirando onda com a torcida. Os Steelers bateram os Buccaneers por 20-18, num comando conjunto. Kenny Pickett, uma parte do jogo até sair com a concussão. Depois veio quem? Veio ele, nosso Maurício Kubrusli, Mitch Trubisky, garantindo a vitória. Então, um time comandado um tempo por Kenny Pickett, outro tempo por Mitch Trubisky, ganhou de um time comandado por Tom Brady. Essa é a notícia, 20-18 Steelers. E os Falcons bateram os 49ers por 28-14. Com direito ao técnico Arthur Smith passando no bar antes de ir pro vestiário, distribuindo Bud Light para todo mundo e enchendo a cara de cerveja, porque era também zebraça, e os Falcons conseguiram essa vitória com uma muito boa atuação. Eu ia exagerar, muito boa atuação dele, Marcus Mariota. Vou de baixo para cima aqui, Ticas. O Falcons e 49ers é inexplicável. O que o Mariota jogou, correu, passou nesse jogo, ele não fez durante as temporadas que ele entrou na liga. Aí tava no Tennessee Titans e depois saiu rodando pelos Ravens na vida. O Mariota não jogou assim, nunca jogou assim, em nenhuma das franquias que ele já passou. Então, alguma coisa aconteceu por lá. E, finalmente, acharam o Kyle Pitts, né? O Kyle Pitts estava lá bem perdido no ataque, nunca tinham localizado o rapaz. O GPS pegou, e aí, laser no Kyle Pitts, fez touchdown, e pelo menos o cara é grande, rapaz. Não sei como é que o Mariota não achava ele, mas, efeito Garoppolo no 49ers, né? O Jimmy Garoppolo falou assim, eu sou o Jimmy Garoppolo, né? Então deixa eu lembrar vocês quem que eu sou. E jogou nada de Bossema tentando salvar a rota aí, e vai ficar difícil se o 49ers não conseguir estabelecer um jogo corrido. Eli Mitchell tá fora desde a primeira rodada, parece que volta daqui a 2,
e esse jogo corrido do 49ers não entra de jeito nenhum. O Deebo Samuel não quer fazer mais o dublê de wide receiver e running back, então tá difícil lá pro lado do 49ers. Esses Steelers e Buccaneers, tenho duas coisas para falar dele. Mitch Trubisky titular no meio do jogo, do nada, para salvar a ideia do NFL, etc., de apostar no Dança com o Bruce. Continuamos com a piada que não quer morrer. Vamos ficar com essa piada aí até o final da temporada. Mas semana que vem já não tem isso não, que é nós, vai pegar nós vamos dar uma atropelada neles aí. E o Tom Brady diz que não foi, né, com o time, o vestiário desabou, ele deu esporro nos caras dentro do campo, e o negócio, se eu falei que o negócio tá vazio lá em Baltimore, no Bucks, isso azedou mais do que o casamento da criança que foi pro vinagre. E o Jets e Packers é daqueles jogos que para você se lembrar pro resto da vida. Os caras foram lá no Lambeau Field, ganharam, calaram o seu Jair Alexander, que falou que estaria preocupado se eles perdessem pro Jets, então pode se preocupar aí o seu Jair. O Aaron Rodgers está a ponto de dar um chilique tão grande, ou até maior do que o do Tom Brady, e o Sauce Gardner, a história é fantástica, né? Ele pegou o queijo, né? Botou na cabeça, aí alguém foi lá e derrubou o queijo da cabeça dele quando ele estava entrando no vestiário. O Allen Lazar foi lá, só deu aquele pedalinho assim. O Lazar, isso, para tirar o queijo da cabeça dele, aí mexeu com os brilhos da criança, catou o queijo, foi lá pro meio do campo, meteu o queijo na cabeça, e aí toda a imprensa viu, fez foto, teve zoeira, e o caramba, o Lazar devia ter passado no outro canto. Bem rápido, primeiramente, nós falamos aí de Bud Light. Bud Light é uma das cervejas mais gostosas que eu já tomei na vida. Alô, Flávio Venâncio. Quiser mandar uma caixinha de Bud Light aí pra nós, diretamente dos Estados Unidos, não acho ruim não, tá? Bud Light é a minha cerveja preferida até hoje. Sinto saudades da Bud Light. Mas tem que ser daquela garrafinha de inox, assim, tipo essa canequinha aqui, ó, que essa que é top. Ó, eu vou ser sincero, eu nunca mais esqueci essa sensação. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu cheguei no hotel de noite, aí falei com a minha esposa assim, e aí, o que nós vamos comer? Ela falou assim, não, vamos comer uma parada bem americana. Tava passando basquete na TV, eu falei assim, então não vai ter outra, 2 hambúrguer e 2 Bud Light. Cara, a vibe desse momento, eu nunca esqueci. E eu conectei ela emocionalmente ao Bud Light. Então, a Bud Light mora no meu coração. Sobre o Jets e Packers, eu vou te falar, sabe o que eu mais fiquei pensando nesse jogo, Ticas? Eu fiquei pensando na sua casa. Você no sofá, com a digníssima, assistindo o jogo, e aí fica aquele clima que você sente que não dá para você ficar zoando. Então você meio que se compadece e vai tentando explicar o que está acontecendo, né? Sugerir hipóteses. Pois é, cara, puxa. Mas aí não dá, né, cara? A OL falhando desse jeito, aí dificulta, nossa. Mas por dentro querendo falar assim, caralho, era o Rodgers. Mas sabe que não chegou a esse ponto, por quê? Porque os Packers não deram a pinta de que iam ganhar em momento nenhum. Então a Patrícia nem se animou. Como é que chama traduz aí, você que me ajuda no inglês. Foi um statement do Jets. Foi como é que é? Uma declaração. Foi uma declaração mesmo, uma batida de martelo dos Jets. E aí, quando eu erro os meus prognósticos, vem todo mundo aqui me zoar no chat. Então, quando eu acerto, eu vou jogar confete em mim também. Porque quando os Ravens ganharam dos Jets na primeira rodada lá em Nova York, eu virei e falei assim, ó, esse time dos Jets tem o quê? Potencial, abraço, batata. Tem uma molecada nova aí que parece que é bom de bola, parece que tá se ajeitando, e hoje eles estão entre os dois. Agora, esse aí nossa, mas aí a OL não segurou. Cara, os Jets estavam com aquele sangue no olho que a gente não via nos Packers e deram a impressão de que eles iam levar o tempo inteiro do jogo. Mas é porque naquele momento de empatia com a esposa, você tenta arrumar justificativas para minimizar a dor que ela tá sofrendo ali, entendeu? Tentar arrumar alguma explicação pro que estava acontecendo. Era tela dividida, eu tava mais puto com a virada que eu tava vendo rolar com o meu próprio time. Tava ruim pra todo mundo, né? Tava ruim pra todo mundo. Esses Steelers e Buccaneers, gente, vocês viram primeiro aqui na NFL, etc. A gente falou isso já. O Tom Brady
não tem condições psicológicas para estar jogando, que dirá comandando um time. Não tem. Não tem. Quando o QB desanda, o resto do time vai junto, gente. Não tem jeito, não tem jeito. Não existe um time de futebol americano que consiga fazer um bom trabalho apesar do seu QB. Isso não existe. Isso não existe. O QB é quem dita o ritmo do time. E o Tom Brady não tá com cabeça. Ele não tá. Até o esporro dele, você vê que não tem mais aquele senso de liderança que você via antigamente. Parece muito mais um chilique e os caras da sideline ali meio que, vai, deixa o cara falar aí, reclamando aí e tal, não sei o quê. Mas na hora de estar aqui treinando, ele não tá. E outra coisa que o Tom Brady anda fazendo aí, ele não vem com aquele comportamento maneiro dele de atleta também, não. Mais pra frente a gente vai falar disso aí, mas o Tom Brady anda dando as pisadas de bola. O Falcons e 49ers, Ticas, eu acho que a gente tem que parar de usar o termo derretimento. Eu não acho que o 49ers está derretendo. O termo certo da culinária aqui é uma redução. Está fazendo a redução do 49ers. O que é a redução? Quando você pega um molho que é muito aquoso, né, muito líquido, e você vai fervendo ele ali devagarinho, para ele ir reduzindo e ficando mais pastoso, mais cremoso, entendeu? É isso que está acontecendo com o 49ers. É um processo lento, é fogo baixo, é você cozinhando ali devagarinho, mas no final da temporada, a gente vai ter um restinho ali, um caldinhozinho só de 49ers, bem cremoso e que não vai servir para porra nenhuma. Vai ser basicamente isso aí. A verdade é que essa temporada tá bem esquisita, né? Vamos falar a verdade. Parece que tá tendo mais pelada do que o de costume, umas zebras assim, uns prognósticos mais difíceis da gente fazer. Enfim, tá rolando, é lógico, semana 6 ainda. Mas tá difícil de fazer prognóstico, tá mais difícil. Inclusive, o Fernando Palacios brotou aqui no chat para cobrar a vinheta em que eu falei que eu achava que o Bills não ia ser isso tudo e o Bills tá amassando todo mundo. Beleza, essa eu errei. Agora, quando eu falei que o Miami ia ficar capenga, aí ninguém lembra. Quando eu falei que os Bengals iam ficar capenga, ninguém lembra. Quando eu falei que o Rams ia tirar um sabático pós-Super Bowl, ninguém lembra. Então, não venham aqui no chat só lembrar dos erros. Lembre dos acertos também. Tô 75-25 aí nas minhas previsões, tá? Nos meus prognósticos. E uma boa noite pro Carlos Ferreira e pro Thales de Matos, que também pintaram na área acompanhando a nossa gravação. Agora as outras peladinhas. Thales que tem QB novo na área, hein? Se liga, daqui a pouco a gente vai trazer a letra aí. Aí talvez ele esteja mais animado. As peladas brabas, aquelas danadinhas, porém, aquelas animadas. Começando, Vikings e Dolphins, animado até certo ponto ali, né, Wallace? Mas esse tal de rodízio de quarterback não vai dar certo, né? É o rodízio de carne moída. Pode botar assim, porque alguém moe um QB meu a cada jogo. E dessa vez era um QB inexperiente começando o jogo e um zureta no banco. Porque, obviamente, o Bridgewater se teve concussão no último jogo lá, que até deu um okzinho lá, mas o pessoal tirou ele do jogo. Tava zureta ainda, não dava, assim, uma semana zuretista total. O Magal tem muita experiência, que o Daniel Jones também já entrou zureta em campo aí na última temporada. Quando os caras tomou um teco lá, que teve que sair de campo, falei, uai, o que aconteceu? Não machucou nada não, o teco não. Quando ele levanta, a mão dele tá sangrando, parece que ele tinha feito um pacto com o demônio, rasgado a mão para poder dar a mão para alguém, fazer um pacto de sangue lá. E ele volta do vestiário como se ele tivesse engessado a mão, enrolado, igual o Gabigol enrola para poder parecer diferente na televisão aí, todo jogo do Flamengo. Então ele voltou, falei, Jesus. E entra o Bridgewater, ele entrou achando que ele estava jogando na semana 1 do college dele ainda, de tão zureta que ele estava. Aí quando ele se situou no jogo, até que o ataque fez um bom serviço, avançou jardas, conseguiu passes. A nota triste do jogo é que ele deu mais um TD pro Gesicki, que ele tentou fazer aquele negócio que é a dancinha de novo, envergonhando qualquer homem branco da face da terra. Gente, o branco não dança não, tá, gente? Branco não dança não. Wallace, o pior é que ele não tenta só fazer a dancinha na hora de comemorar. Ele vai até a sideline tentando fazer, e aí não acaba. Ela não acaba.
é a tortura eterna. E a gente já estava num jogo meio desesperado e tal, mas conseguiu equilibrar. A partida estava ali, menos de uma posse e tal, empata, menos de uma posse e tal. E aí a minha defesa, que me levou esses últimos anos ao êxtase, né? A defesa do Miami é sempre muito sólida. Tá faltando gente? Tá faltando gente. Mas é inexplicável a corrida que tomou do Dalvin Cook de 600 mil jardas para poder tomar o touchdown, que aí acaba, desmonta o time que já vem com, como o Magal já frisou, sem QB, você não joga, então já vem com QB meio zureta, o outro com a mão quase decepada. Ainda bem que semana que vem, se Deus quiser, o Messias do Fis está de volta e aí a gente vai reembalar de novo. Outra nota triste é que o bandido do Rio tá fazendo chover no ataque de Miami. E aí a gente, depois daquele 3-0, a gente olhou o calendário e falou assim, dá pra Miami chegar no bye aí, 8-1, ou, não, como é que era? 8-2, 9-1, a gente devia ter feito isso, era do Giants, né, Magal? Não devia não. Não devia. Em condições normais de temperatura e pressão, né? Não morrendo 600 bonecos lá. Não devia não. Vamos ver se com a volta do Tua melhora isso aí. As outras peladas animadas da tarde, Bengals 30, 26 Saints, o retorno de Burry, Chase, a Louisiana, foi legal a recepção ali, a própria torcida do Saints, homenageando os dois que jogaram juntos em LSU, foi bem legal. Os Colts bateram os Jaguars por 34-27, milagre, hein? Milagre não, porque eles têm o hábito de perder quando eles jogam em Jacksonville. Em casa, fica meio a meio, conseguiram segurar essa vitória aí, e o ataque jogando um pouquinho melhor, um pouquinho mais de esperança pro pessoal de Indianápolis. E os Patriots bateram os Browns por 38-15, sob o comando de Bailey Zappe. Eu vou sempre errar a pronúncia, é difícil. Vem de Zap. Bota vem de Zap que você não erra. E aí aumenta aquele papinho de que o Bailey Zappe pode barrar o retorno de Mac Jones. O Bill Belichick Não, é a mesma pessoa, gente. Como é que um barro... Eles são a mesma pessoa. Pra variar. É a mesma. Pergunto pro Belichick se a possibilidade existe. O Belichick só resmunga, só murmura alguma coisa que não dá pra entender, não responde ninguém. Fez aquela vergonha lá, constrangendo o cara que recuperou o Muffet Punch lá. O punch espirrado. O recebedor espirrou o punch, o cara recuperou, foi dar a bola, ele fingiu que não era com ele, ignorou completamente. Ele não tem como é que fala? Véio. Os special teams em alta conta, né? Ele não fala que special teams decide jogo e tal. Isso é tudo da boca pra fora. E, importante, aí o que o Marco tava falando lá atrás no roletão. O Deshaun Watson foi acionado judicialmente mais uma vez. Tomou mais um processo, mais uma massagista se apresentou e o processou, ainda na esfera civil, com as mesmas alegações das outras que ele entrou em acordo anteriormente no ano, antes da suspensão. Aí o Marco perguntou, a suspensão não conta essa, realmente não conta, mas como o mérito do processo é o mesmo, a gente entendeu que o fato de ser 10, 12, 15, 20 ou 30 não é o que fez diferença para a NFL determinar a suspensão. Acredito que não tenha relação com aumentar a suspensão nem nada disso. Inclusive, ele voltou para o CT essa semana. Apesar dele ainda estar no meio do período de suspensão, ele já foi autorizado a voltar ao CT e começar a treinar. E sobre a pergunta... Ele só não pode treinar com o time, né? Ele não pode treinar com o time. Pode fazer academia e treinar sozinho. Tem tudo isso tabelado, né? Tem uma sequência que ele tem que seguir lá para voltar aos treinos. E sobre o fato de não divulgarem o nome da vítima, isso tudo ser levado como se fosse o nosso segredo de justiça, e realmente eu não sei responder, é uma questão de sigilo mesmo, até por conta da gravidade da alegação, e não acho que isso faça diferença dentro de tudo que a gente já sabe, que foi a questão do modus operandi. Não acho que alguém vai se dispor a querer chantagear essa altura do campeonato depois de tudo que a gente já ouviu. Então, mais provável que seja mais uma vítima que quis evitar a exposição e agora decidiu entrar com um processo. Aí agora que o cara já tá sujo, né, Tigres? Como é que você vai dar moral pro que ele fala, né? Qual que é a chance maior? A chance maior é que ela seja realmente mais uma vítima e que só entrou agora. Por quê? Gente, sei lá, velho. Ninguém, pelo menos, né, até hoje a gente sabe, se você nunca foi vítima disso, como é que você vai julgar o comportamento da vítima? A pessoa não se sentiu segura, velho. Mas enfim, eu vou começar pelas notas tristes pra gente terminar em alto nível, tá? Eu ainda continuo achando uma vergonha se ter um cara desse na liga. É uma vergonha, cara. Esse cara é um criminoso, entendeu? Não faz o menor sentido, cara. Ele nem é um...
Não que isso seja justificativo, mas ele nem é um cara tão bom assim, ele nem é um cara tão indispensável assim, nem vale esse risco todo do quanto você queima a liga, do quanto você suja a imagem do time. E aí isso acaba, na minha visão, afetando até as outras ações da liga, que são ações bacanas, sacou? O Play for Six, toda a parte de caridade que a NFL faz, acaba manchado. Ótimo, você faz muita caridade aqui e você abriga um abusador de mulheres e dá um mega contrato para ele. Então, sabe, não faz mais sentido. Eu espero que ele caia no esquecimento, no melhor sentido da palavra. Ele caia no esquecimento esportivo, mas ele fique sempre sendo lembrado judicialmente e que alguma hora a coisa fique feia para ele. Ô Magal, só lembrando que a galera tá confiando muito que ele vai voltar depois de 2 anos parado e vai resolver o que o Brissett não tá dando conta de fazer com os Browns. Eu acho que não é por aí. Corre o risco dele chegar e piorar o ataque ainda em relação ao que o Brissett tá fazendo. É muito tempo parado, é muito tempo fora de ritmo. Já vai chegar jogando? Claro que vai, porque investiram essa grana nele. Mas a garantia de que vai chegar melhorando o ataque, eu acho que não existe, não. Isso, como a gente já comentou aqui, né? Fora a quantidade de jogador de defesa que deve estar doido para dar uma porrada nele, né? Então, só isso aí. Mas, bom, de qualquer forma, o Patriots ganhar do Browns, gente, desculpa, ganhar do Browns não é mérito para ninguém. Tudo bem que foi um placar até tá, com todo respeito aí, tá? Nossos ouvintes aí que torcem pro Browns, mas desculpa, gente. Tá? Estamos falando aqui a realidade. O Colts e Jaguars, apesar de tudo, cara, eu achei um joguinho maneiro, sabia? Eu achei um joguinho bacana de assistir. Toda hora tinha pontuação, teve umas jogadas engraçaralhas. Eu gosto de ver a OL do Colts jogar. E eu acho que apesar de ter perdido, o Jaguars fez um jogo honesto. Né? O Sunshine está fazendo um jogo honesto, ele está mais firme, está tomando decisões melhores. Então, apesar da derrota, eu diria que foi uma derrota com cara de vitória para o Jaguars, porque mostrou que o time está caminhando para algum lugar, né? Está caminhando para melhorar, ainda que seja a passos lentos, mas está caminhando. Esse Bengals e Saints, eu vou ser muito sincero, cara, eu estava torcendo muito para o Bengals ganhar esse jogo, porque eu acho que o valor disso, o valor sentimental, tanto para o Ja'Marr Chase quanto para o Joe Burrow, é até difícil para a gente compreender, entendeu? Os caras terem passado tanto tempo na região, depois com aquele sonho de jogar na NFL, depois voltar, né, lá jogando na NFL, os dois no mesmo time, e tanto isso tem um efeito significativo que o Joe Burrow chegou para o jogo com a jersey do Ja'Marr Chase da final. Então não é que ele foi com a camisa, não, foi com a camisa de jogo, a camisa que o Ja'Marr Chase jogou na final do college. O Burrow estava usando ela quando ele chegou no estádio. Então, você vê que para eles tinha uma coisa que, além do resultado do jogo, além da temporada, era quase que um marco de vida, assim, né? Um statement, né, Ticas, para usar de novo aí declaração que eu aprendi. O inglês necessário, um statement aí, né? A declaração para a vida, né? Assim, uma marcação lá na listinha da vida. Pô, cara, cheguei onde eu queria, assim. Mesmo que daqui para frente não vá legal, mas eu vim do high school, lutei para entrar numa boa universidade, entrei numa puta universidade no college, né? Jogar em LSU. Depois tô aqui na minha região de novo, como jogador da NFL, jogando com meu brother, né? Pô, você imagina o quanto que eles não discutiram isso ao longo do college, né? Pô, imagina se a gente joga no mesmo time, imagina se a gente vai para a NFL para jogar junto. E agora os caras conseguiram, entendeu? Então, só por isso aí, eu já estava totalmente bengalizado para esse jogo e, portanto, gostei do resultado. Só para arrematar e falar um pouquinho dessa dupla, eu mantenho a minha posição do ano passado. Essa dupla, Burrow e Chase, a gente vai ouvir falar durante muito tempo como uma das grandes duplas da NFL de todos os tempos. Os caras jogam muita bola. É pena que o Bengals esse ano não está ajudando muito. A outra pelada animada do segundo horário de domingo, apesar de que era muito difícil a gente prestar atenção em outro jogo, porque no segundo horário foi justamente o horário que teve Chiefs e Bills. Mas a outra pelada animada desse horário, ela foi animada pelo extracampo, porque dentro de campo em si ela foi bem fraca. Os Rams bateram os Panthers por 24-10, mas teve
o Robbie Anderson brigando com a comissão técnica inteira na sideline, e não foi uma vez só não. Tava fora de campo e brigou com um, aí foi segurado. Aí voltou pra campo, jogou mais 2 snaps, voltou pra sideline, brigou com outro, aí brigou com outro, até ele ser expulso do jogo pelo próprio time. Ele foi ejetado da partida, não foi pela arbitragem, foi pelo próprio time. Aí, obviamente, no dia seguinte saiu a notícia de que ele foi trocado para os Cardinals por um troco de bala. Eu acho que uma de quinta condicional, uma sexta. Enfim, despacha esse menino, manda esse menino embora. Tamo no rebuild full aqui, já mandamos o Matt Rule embora. Não queremos ter essa dor de cabeça. Foi embora o Robbie Anderson. E durante a semana, do lado dos Rams, que estão nesse sabático, tá ficando mais tumultuado até do que a gente imaginava, o Odell Beckham Jr. insinuou que não volta para Los Angeles, porque o time não ofereceu das propostas que ele recebeu lá. Os Rams foram um time que ofereceu a menor de todas, o mínimo, então ele não vai voltar para lá. Não adianta deixar o vestiário decorado com a camisa dele, que ele não quer ir para lá. O Sean McVay disse que não é por aí, que pode não ter sido a última proposta, que ainda dá para resolver. O Cam Akers, o running back, simplesmente foi afastado do time. Assim, de um dia para o outro, no meio da temporada, a notícia que sai é: Cam Akers está fora do Los Angeles Rams por diferenças filosóficas de trabalho com o Sean McVay. E aí agora estão procurando uma troca, mas se até agora não saiu, pode ser que não tenha muita gente interessada nos serviços do Cam Akers. Então, esse climinha gostoso nessas duas equipes que se enfrentaram no domingo. E só teve. O Rams só ganhou porque tinha que ter um ganhador mesmo o jogo, porque merecer mesmo não mereceu, não. Eu até comentei durante o jogo, você vê como é que o Rams derreteu. É outro time da temporada passada. O extracampo e o fora de campo foram muito melhores do que a partida dentro de campo mesmo. O antes, né, o Baker Mayfield tirado, né, da titularidade do Panthers. Não, mas ele tá Rumores machucado, de troca. né? Tem expectativa de voltar aí de 4 a 6 semanas, teve uma torção. Foi tirado, foi tirado porque, por exemplo, no Browns ele continuaria jogando, né? No Browns o pessoal obrigou ele a jogar. Não, tá machucar mais jogar. Então, no Panthers não. Eles já arrumaram uma contusão para ele sair. Mas o rumores de troca do McCaffrey, ou seja, vai trocar o time inteiro, o Panthers, porque se trocar o McCaffrey é o time inteiro que vai embora. E aí estão pedindo o fígado dos times que estão interessados, e tem que pedir mesmo, porque o cara é basicamente a franquia inteira lá de Carolina. O Robbie Anderson foi pro Cardinals porque ele quis e ele tentou essa troca já no desespero, porque ele já tá desesperado para ser trocado, porque não é possível. Se alguém faz aquilo na sideline de qualquer time de futebol, ele era agredido pelo treinador. Então, ele tentou ser agredido 2 vezes por ter 2 treinadores diferentes, e aí conseguiu ser ejetado do time. E essa do Ken Akers eu não consigo entender, e provavelmente é que ele não quer trabalhar, né, no caso. Diferenças filosóficas de trabalho. Não é que ele não quer trabalhar. Diferença filosófica, pô. Minha filosofia... Se o McVay manda os outros tomar sopa daquele jeito, que é na propaganda, imagina como é que ele não manda os caras trabalhar. Pra fechar o nosso roletão, agora as peladas tristes. Essas foram... E o pior é que tem 2 de prime time, viu? Thursday Night Football começou com Commanders 12, 7 Chicago Bears. Alô, Thales de Matos. Justin Fields apanhando mais que mala véia. Agora, verdade seja dita, esse moleque é valente. Porque o que ele apanhou, né, nesse Thursday Night Football não foi brincadeira. Ele apanhou bastante. Você via que ele levantava naquela dorzinha ali, dava aquela esperada, saía mancando, aí respirava fundo, voltava. Próximo snap, porrada nele de novo. E continuou até o final. E o nosso Carson Wentz, nosso não, né, deles. O Carson Wentz deles quebrou o dedo, já operou na segunda-feira, expectativa... Essa é a boa notícia do jogo, né? Isso, 4 a 6 semanas aí de expectativa de retorno. Quem assume é oficialmente ele. Está de volta, Taylor Heinicke. Também no segundo horário de domingo, mais um jogo que não deu para prestar muita atenção, porque tinha um jogo muito melhor no horário. Os Seahawks do nosso Flávio Venâncio bateram os Cardinals do nosso Carlos Ferreira por 19-9. Essa pelada foi triste. Cardinals, só ladeira abaixo, não consegue arrumar nada. Perderam Marquise Brown ainda com a fratura no pé. Então, até por isso,
eles foram para cima da troca do Robbie Anderson para cumprir essa função aí, velocidade para o fundo de campo, porque o Marquise Brown, se voltar, volta aí de 4 a 6 semanas. A boa notícia é que o DeAndre Hopkins finalmente acabou de cumprir a sua suspensão por doping e já está autorizado a voltar aos trabalhos. E o Seahawks, dessa vez, foi a inversão do que a gente tinha visto. A defesa estava jogando mal e o Geno Smith segurando no ataque, dessa vez o contrário. Geno Smith foi mal, a defesa segurou a onda e conseguiu garantir a vitória. E para fechar a rodada, aquele Monday Night Football sonolento, com direito a overtime, prorrogação, kicker chutando sem a corda do presunto, o cara não conseguia ficar em pé, e foi lá e chutou o field goal da vitória na prorrogação, 19-16, para os Chargers contra os Broncos. Russell Wilson cada vez mais triste lá em Denver. Nossa, olha, até para comentar isso aí é canseira, viu? Meu Deus do céu, mas vamos lá. Cara, Commanders e Bears, desculpa aí, Thales de Matos, cara. Esse jogo aí foi tenebroso de assistir. E olha que eu sempre gosto de ver o jogo do Bears por causa do Cairão, meu amigo. Nossa senhora, cara, esse aí eu vou te falar. É aquele que você começa a mexer no celular durante o jogo. O 0-0 permaneceu até o meio do segundo quarto. Impressionante. Horrível. Sinceramente, tá tendo agora. A gente está chegando agora nos playoffs, na verdade no final dos playoffs, né? Nas semifinais do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano da primeira divisão. Cara, tá tendo um jogo melhor lá do que esse Commanders e Bears aí, tá? Só essa dica para vocês. Os Seahawks e Cardinals. Olha, Flávio, eu fiquei dando cabeçada para conseguir ver esse jogo até o final, tá? Eu tava igual velho no sofá. Tava ali, terceiro quarto, 8 minutos, aí eu, terceiro quarto, 2 minutos. Eita! Aí eu, eita! Quarto, 10 minutos. Eita, gente! Eu tive que, cara, segurar, ficar em pé, tomar uma água para conseguir aguentar ver esse jogo, tá? Duro, tá? Dureza também, tá? Joguinho safado, pelo amor de Deus. Agora, Chargers e Broncos, foi ruim? Foi. Mas no final, pelo menos, deu aquela animaçãozinha ali do overtime. Ô, Magal, o pior é que esse foi o ruim enganoso, porque começou com o Russell Wilson disparando bola, abrindo 10-3 ou 10-0, jogando, aí o Chargers correu atrás e empatou 10-10, a gente falou, opa, jogão. Aí veio o segundo tempo. Foi propaganda enganosa. No final, cara, uma sequência meio bizonha, né? Não, vamos lá, né? Vamos ganhar o jogo, né? Não vamos levar para o overtime, não. Uma sequência completamente bizonha. Levou o jogo para o overtime, um passe horrível na última jogada. E no overtime, cara, você vê que a exploração do proletário pelos donos dos meios de produção é uma constante, mesmo no mundo esportivo, cara. O rapaz completamente sem condições de jogar. Aí o dono com a bolsa de gelo na coxa, na sideline, a bolsa de gelo amarrada. O burguês, ele só vê o proletário como uma peça de máquina mesmo, uma engrenagem. Mesmo quebrada, ele fala daquela famosa pinta de engenheiro, né? Não, pode botar que aguenta. E aí, não, vai, bota aí para chutar lá que aguenta. E uma coisa que estava me impressionando um pouco era o seguinte, na campanha até antes do chute, era uma campanha que aos trancos e barrancos estava andando. Ela estava andando legal. Então, dava para você ter elaborado uma sequência de jogadas que te levasse mais próximo de você realmente fazer um touchdown. Assim, vamos matar o jogo no touchdown. O que o burguês faz? Não. Correu risco? Não. Qual bom ele não está recebendo? Ele está recebendo, ele tem que trabalhar, meu filho. Vambora. Bora pro serviço. Agora. Né? É pena que não tem sindicato, né? Se tivesse alguém da NFLPA no estádio, tinha que fazer igual o cara da Anvisa. Entrar no meio do jogo e falar, não, o rapaz não vai chutar não, o que é isso? O cara com a bolsa de gelo, parecia uma mochila de viagem na perna para tentar... E aí qual é o pior, né? O cara acertou o chute. Aí o burguês fala assim, aí, tá vendo só? Falei. Essa não, rapaz. Aí, como diz o nosso querido Mudinho aqui, head coach do JF Imperadores,
Você tá engessado? Não. Fez cirurgia? Não. Então pode vir jogar que o resto é migué. É a mesma mentalidade, né? Abraço o Mudinho aí. E esse jogo merecia aquela cena dos Simpsons, que o Kicker vai lá e chuta a bola, aí a bola pega na perna, aí perde a perna amputada, aí a bola pega na perna dele e é gol, e o pessoal leva a perna para comemorar e bebe cerveja na perna e tal. Eu lembrei disso na hora. Dureza, cara, dureza. Eu já tô começando, Ticas, a arrumar outras soluções para quando tem jogo assim de prime time, Sunday night, de repente um sudoku, entendeu? Uma leitura complementar, um livrinho embaixo do braço, porque só assistir o jogo tá duro, tá duro. Só falar do que teremos Heineken no final de semana, o Thales tem que estar feliz por causa disso. E o meu querido Cardinals, como a gente falou antes, ia decidir se ia pro tudo ou nada ou se ia rebuild. Parece que é rebuild, apesar de eu gostar muito de ver o Kyler Murray jogar, que é sempre muito interessante. Corre 600 jardas para ganhar 5, mas é isso aí. Eu diria que não é nem rebuild, ó, já tá naquela vibe pega pra você. Você quer? Pega pra você. Não, mas eu compro. Não, pega pra você. Leva. Eu tô precisando do espaço aqui. Eu tô precisando desocupar aqui o espaço. Leva, pega pra você. Já tá assim. O Robbie Anderson foi assim. Eu tenho certeza que eles ligaram e falaram assim: oi, vocês querem o Robbie Anderson? Mas o que vocês querem em troca? Qualquer coisa. Pega pra você. Você quer? Que eu tô mandando ele agora. Ele tá em pé aqui do meu lado. Manda ele fazer as malas, vai aí agora. Quer? Então tá bom, o que você me manda? Vê o que você tem aí, qualquer coisa. Uma rodada em 2000, uma 7ª rodada em 2028. Beleza, manda aí. É nóis, não tem problema. Tempo passa e duas coisas não chegam. Hard Knocks durante a temporada do Arizona Cardinals e o segundo turno das eleições presidenciais brasileiras, viu? Bora de treta! O Wallace já pincelou um pouquinho lá no roletão, mas vamos só recapitular para colocar bem em perspectiva o que é essa treta que está circulando bastante na imprensa americana de NFL. O cara se aposentou, depois ele desaposentou. Para desaposentar, o que ele falou? Manda embora esse técnico aí, eu não quero ir lá. Tchau pro Bruce Arians e ele pode voltar. Beleza. Aí no meio do training camp ele falou que tinha combinado tirar a folga, ficou 11 dias de férias no meio da etapa mais importante de preparação para a temporada, no meio do training camp. Beleza. Aí a notícia era que ele tinha dado entrada nos papéis, iniciado os protocolos do divórcio. Tá uma rebordosa. Aí, na última semana, mais exatamente na sexta-feira, ele decidiu simplesmente largar o time para comparecer a uma festa de casamento do seu ex-chefe. É isso mesmo. Na última sexta-feira, o Brady se despediu do time dos Bucks, pegou o aviãozinho particular dele, foi para Boston, foi lá para New England, quer dizer, nem sei se foi lá, mas foi ali, por ali, tá, pro lugar que foi o casamento surpresa, ainda foi um casamento surpresa do Robert Kraft. E avisou a galera, ó, eu vou direto para Pittsburgh, tá? Encontro vocês lá para jogar com os Steelers. Aí, beleza. Estaria tudo bem se os Bucks estivessem jogando aquela bola, distribuindo ali passe pro Mike Evans, passe pro Chris Godwin, amassando todo mundo. Chegou lá, eles perderam pros Steelers, como a gente já disse, sob comando conjunto de Kenny Pickett e Mitch Trubisky. E o Brady ainda me fez aquela cena que o Wallace citou, aquela tradicional dele pegar os gordões da OL sentados ali um do lado do outro, fileiradinho, sem ter como correr, e ele ficar apontando o dedo na cara, mandando se fuder, xingando a mãe dos caras, cobrando compromisso. Na sexta-feira ele tava num casamento lá em New England, do Robert Kraft, o ex-patrão. Aí eu pergunto, será que a paciência com o GOAT, com o melhor da história, pode estar acabando? Será que aquele papo de que ele tá sempre all-in, 100% comprometido, não é mais verdade? Será que agora, quando ele cobra, ele não é mais respeitado como ele era até 2 anos atrás? O que vocês acham? Ticas, o Magal pode falar um pouquinho melhor sobre isso, mas nos meus anos de vida, existem 2 maneiras de você liderar. Ou você lidera pelo conhecimento,
você estuda e sabe tudo sobre a arte ou a função ou a profissão que você está exercendo ou ensinando a exercer, ou você lidera pelo exemplo, que funciona mais para mim, que sou do meio do esporte, nesse nível de liderar, por exemplo. E aqui eu vou citar um cara que eu sempre vi e que nunca precisou falar uma palavra para poder liderar, por exemplo, que é o Ademilson, que jogou até quase 47 anos de idade. Era sempre o cara que puxava a fila no preparo físico, um cara que esteve em campo dando 100% do tempo, 100%, 110% da sua dedicação. O Brady parecia ser esse cara até momentos atrás. E aí, quando resolve enfiar o pé na jaca de uma vez, enfiou a cabeça na jaca, enfiou até a cintura na jaca. Que moral que tem ele para cobrar comprometimento do pessoal da OL, sendo que ele abandonou o time para poder ir para uma festa de casamento na sexta-feira antes de um jogo da temporada regular. Você vai falar, o casamento é de um figurão, o casamento é de... Mas isso mostra pro time que ele mesmo não tá muito afim aí de comprometer momentos pessoais, como a folga de 11 dias, como as idas, as escapadas que ele deu na pré-temporada para tentar salvar o casamento. Até aí, você pode compreender, né? Você conversa com os caras, preciso tentar salvar meu casamento e tal. Essa é uma conversa de homem para homem que os caras vão entender. Agora, eu preciso ir para um casamento do meu ex-chefe para farrear com os bilionários? Aí não dá, né, meu filho? Aí não tem jeito nenhum, e essa cobrança nunca chegaria bem na OL. Agora, tem que tomar cuidado porque os caras têm o potencial de matar ele. Dicas, isso aí é o famoso work-life balance. Eita! O equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Agora, peraí, Magal, você pode me dizer em qual página do manual TB12 está a orientação de ir sexta-feira para uma festa antes de embarcar para um jogo importante? Não tem. Proibido. Qual que é o problema aí, Ticas? Até hoje, até esse ano, o Tom Brady tinha a situação perfeita em termos de balanço entre vida pessoal e profissional. Ele tinha todo o suporte que ele precisava no âmbito profissional e em casa ele tinha todo o suporte que ele precisava em casa. Pelo menos olhando de fora, aparentemente, existia um acordo ou explícito ou tácito ali entre eles de que é o seguinte, você já fez sua carreira de modelo aí, fez seu pé de meia, tá tranquilo e sossegado. Eu ainda tô na minha carreira aqui, a minha tá no final, mas eu ainda tô nela. Então eu preciso de apoio aqui, eu preciso que o projeto da família seja a minha carreira. E tudo parecia rodar nesse sentido. Tanto é que as confusões que a gente viu de família do Brady antes disso eram, entre aspas, positivas, né? A Gisele cobrando os colegas de time dele, a Gisele comemorando o Super Bowl alucinado no camarote, né? Só que, claramente, Ticas, ele chegou num ponto em que esse acordo acabou. Que esse suporte em casa acabou. Quando esse suporte em casa acaba, o resto desmorona. E literalmente desmorona. Porque não dá para o cara manter esse nível de exigência esportiva, ou no caso, né, esse nível de exigência no trabalho, se ele não tiver um suporte em casa. Porque ele vai faltar em casa. Tem coisas que ele deveria estar fazendo em casa, como pai, como marido, né, como membro da família, que ele não está fazendo. Porque ele tem que estar dedicado para o jogo. Né? A gente falou aqui outras vezes em outros episódios. O maluco calouro foi chegar no CT às 5 da manhã para poder marcar presença. Quando ele chegou lá, o Brady já estava. Para você fazer isso, tem que ter suporte em casa. Esse suporte acabou. O que a gente está vendo agora é o desmoronamento e é uma tentativa frustrada do Brady de tentar equilibrar os pratos assim mesmo. Então ele está tentando ali, não, mas eu vou continuar sendo competitivo, eu vou continuar vendendo cueca, eu vou continuar fazendo merchandise de criptomoeda, e nós vamos para cima, e nós vamos ganhar jogo. Só que
Para os colegas de time, antes, o que você via? Um cara 100% focado, determinado. E aí, os caras não tinham como fazer menos do que isso. Eu falei assim, caralho, o Brady é all-in, cara. Como que eu não vou ser all-in? O cara tem 39 anos, ele tem 40 anos, ele tem 41 anos. Porra, eu tenho que ser all-in também. Agora, o que os caras veem? Ih, training camp não veio. Ih, pediu para não participar, não sei o quê. E chegou aqui, você imagina como é que ele chega, né? Deve chegar meio abilolado. E aí agora essa. Foi pro casamento do Robert Kraft. Gente, pelo amor de Deus, né, cara? Esse casamento secreto aí devia ter quantos convidados? Uns 2.000 convidados? É, muita gente. Ô, Magal, Oh. a presença dele nesse casamento, porque até então, problema pessoal, problema do divórcio pela decisão de voltar, é igual você falou. Eu acho que aí você tem, ou Wallace, não lembro mais, a justificativa, ela é de um patamar. Quando você se ausenta, aí, não perdeu o treino, perdeu só o walkthrough, que é só aquela repassada das jogadas sem contato no dia anterior ao jogo, no sábado. Ele só perdeu esse repasse, né? Essa lembrança, essa recordação das jogadas ali que o pessoal faz caminhando, andando, conversando no campo. Ele só perdeu isso. Mas o simples fato dele perder isso, por mais básico que isso seja, pra mim, já vai um pouco contra a sua ideia de como que tá a cabeça dele. Pra mim, ele já sabe que ele não quer mais. Ele quer parar e ele só não tá achando meio de aceitar isso. Eu acho que ele já entendeu que o corpo já não responde legal, que o psicológico já não tá 100%. O fato desse casamento na sexta-feira meio que me deu essa impressão, só que eu acho que o cara, até o exemplo da aposentadoria e depois a desaposentadoria 40 dias depois, pra mim ficou essa impressão, a dificuldade de aceitar que ele precisa parar. Deixa eu só, então, levar essa teoria um pouco conspiratória mais longe. Então, o esporro na OL faz sentido, porque ele tá querendo ser morto em campo. Que aí o galera da OL deixa um DL maluco desse, um DT, passar e atropelar aquele velho de 43 anos, aí ele morre em campo. Ele tá querendo se matar. Sim, mas eu acho que você tem um ponto aí, mas eu tô com essa sensação, não sei porquê, de que ele tá naquele momento assim de tentando transparecer para os outros que ele dá conta, que ele é forte, que ele vai conseguir, que não importa os problemas pessoais, ele vai Ele dar é forte, não dá mais não, porque ele tá só chassi de grilo lá, que ele é forte, não dá mais. Eu ia falar isso agora. Visivelmente você vê que ele tá abalado. Ele, como dizia minha avó, ele tá sem viço. Aquele brilho, aquela carninha, aquele rosadinho da pele, ele tá sem viço. Se ele chegasse na casa da minha avó, ele ia puxar o olho dele assim e falar assim, esse menino aqui, ó, ele tá com anemia, ele precisa comer. Mas você vê que ele tá definhando, assim. Mas, assim, né, a gente tá aqui só loucubrando. Eu acho que daqui pro final da temporada, ele é outro que vai ficar, ó, na redução aqui também, ó. Devagarinho, derretendo, e aí, para ter um final merda de carreira, sendo que ele poderia ter saído no ápice, como a gente inclusive sugeriu aqui no NFL, etc. Sai do Patriots, pega um time vagabundo, igual o Buccaneers, transforma esse time num campeão de Super Bowl, vence o Super Bowl e encerra a carreira. Acabou, meu filho. Vocês falaram aí que era por causa do Patriots? Pronto. Peguei um time Opala 76 aqui, venci com ele. Agora, calem a boca aí que eu vou ser comentarista. Pronto, mas não. Tá aí, né? Eu só fico triste porque rico ele vai continuar de qualquer jeito, né? Então, a gente que resolveu estudar e trabalhar que lute. A nossa Carol, quando não acompanha ao vivo, ela vem no chat acompanhar o nosso podcast, ou conferir, né? Se tá saindo tudo bem aqui, estamos cuidando bem de um certo integrante desse podcast, passou para dar o boa noite. Valeu, Carol. E o nosso Anderson Brown perdeu o nosso esculacho, mas ouve lá depois, tá, Anderson? Nossas palavras carinhosas com o seu time. Voltando ao caso do Brady, a gente estava comentando que o ambiente lá em Baltimore tá esquisito. O Todd Bowles, obviamente, foi questionado sobre a ausência, disse que não tem influência nenhuma, que o Brady pode, que o Brady é o cara, que não fez falta nenhuma, não fez diferença. Ok. Ele disse que tem uma galera lá também, nos vestiários, uma galera do time, que tá vivendo
ainda na ilusão do Super Bowl conquistado 2 anos atrás. O Todd Bowles, o técnico do time, disse isso. Aí eu vou voltar um pouquinho, quando a gente falou lá dos Packers. O Aaron Rodgers me saiu de campo depois de perder para os Jets daquele jeito, falando que o ataque precisa ser mais simplificado, porque desse jeito que tá, os recebedores novos não vão dar conta. Aí o Matt LaFleur foi dar entrevista na segunda-feira, o Matt LaFleur virou e falou assim, eu não sei o que ele quer dizer com isso não, rindo, como quem diz, vai ficar me mandando recadinho não, quem dirige o time sou eu. Aí eu pergunto, usando esses dois exemplos, vocês enxergam alguma possibilidade de uma aposentadoria de meio de temporada ou para Brady ou para Rodgers? O Rodgers é muito cabeça dura para poder fazer isso, né? Na verdade é muito vaidoso, né? Muito rançoso para fazer isso. Ele vai botar a culpa em Deus e o mundo. Ele perdeu o principal recebedor que ele confia, né? Que é o Randall Cobb. Me parece que a contusão dele é um pouquinho mais grave, né? No último domingo. E vai confiar no Robert Tonyan e no Lazar. Agora, o resto aí vai botar a culpa nos calouros. Os calouros também não estão correspondendo. Então, meio certo ele tá sobre simplificar o playbook e tal. Mas ele podia correr mais com a bola também. Ele toma várias decisões ali dentro de campo para forçar a jogada. E podia trocar essa ideia no tete-a-tete, né? Não na coletiva pós-jogo para mandar recadinho pela imprensa pro próprio técnico. Isso, mas ele é o rei do ranço, né? Ele vai fazer essas palhaçadas. E o Brady, eu acho que o Magal matou a charada aí. Ele tá tentando ser o super-homem e dar conta de tudo. Quando ele perceber que não vai dar, ele vai... ou se antes disso ele machucar, provavelmente ele... Eu acho que uma contusão do Brady agora é uma contusão mais pesada e encerra a carreira dele. Acho que simples e direto, nenhum dos dois vai parar no meio, porque eles veriam isso como abandonar o barco, como largar a batalha no meio. Então eles vão até o final da temporada para sair com aquele ar de não, eu lutei até o final, eu me comprometi até o fim, fiz o máximo que eu podia, né? Eu acho que abandonar no meio da temporada e aparecer uma coisa de lembrando aqui o De Volta para o Futuro, o McFly franguinho, isso é uma coisa de chicken, né? De franguinho, de fugir no meio. E acho que eles não iam querer fazer isso. Abandonar dizendo que decidiu abandonar, eu também acho que não. Mas arrumar uma lesão no ligamento do cotovelo, aquela difícil de identificar, sabe? Aquela do ombro ali, que infelizmente tá fora da temporada, não vai precisar mais dar entrevista depois de derrota todo domingo, não vai precisar mais ficar mandando recadinho direta pro próprio treinador. Eu não descarto totalmente essa possibilidade não, viu? Vamos acompanhar. E olha o nosso Anderson aqui no chat, mostrando que é um torcedor consciente. Brownzão, que é o time dele. E Brady merecem tomar na cabeça essa temporada. Simples assim. Esse é o nosso Anderson. Ainda sobre a repercussão das polêmicas chamadas de roughing the passer, de contato ilegal no quarterback, que tomaram muito vulto na rodada da semana passada, o vice-presidente de arbitragem da NFL, Troy Vincent, participou do pré-jogo da ESPN no último domingo e admitiu que a liga apoia toda e qualquer chamada que tenha como intuito proteger os jogadores mais valiosos, que os juízes são mesmo orientados para, na dúvida, atirar as flanelas, e que o sucesso atual da audiência do esporte é consequência das grandes estrelas em campo, que é isso que valoriza o produto. Ou seja, um representante oficial da NFL simplesmente admitiu que essas decisões dos juízes, dessas decisões tomadas em campo, elas podem ter um viés muito mais comercial do que o viés da justiça, de se fazer a justiça esportivamente ali no momento. Obviamente, as declarações causaram revolta em grande parte da imprensa e também dos jogadores, que disseram que esse tipo de orientação pode comprometer de vez a integridade do esporte. E aí, essa revolta toda, ela é justa ou ela é exagerada? Vou falar um negócio com vocês aqui que eu já falava lá na época do UFC, na época que eu era muito fã de UFC, que eu assistia todos os UFCs que tinha. Assinava o canal Combate, assistia notícia, tudo. A gente tem que lembrar que existe o esporte e existe o esporte entretenimento. UFC, NFL, NBA, eles são esporte, mas eles são entretenimento também.
eles são de uma empresa que vende. E o que a empresa vende? Ela vende o jogo, ela vende o espetáculo. E ela não vende necessariamente a justiça do jogo, ou a justiça do espetáculo. Ela vende o entretenimento que ele causa. Então, lá na época do UFC, o pessoal começou a ficar meio puto quando o Dana White começou a furar umas filas de luta por cinturão. Então, tinha lá os 10 melhores da categoria, sei lá, pena, e aí, de repente, o Dana White ia lá, pum, enfiava um outro cara lá para disputar cinturão. Às vezes um cara que veio de uma outra categoria, um ex-atleta que voltou a jogar, e aí o pessoal ficava chilicando, né? Ah, mas isso é um absurdo, se o cara voltou a jogar, né? Voltou a lutar. Se o cara voltou a lutar agora, ele tinha que fazer várias lutas antes para chegar pelo menos no top 10 para poder disputar o cinturão. Gente, é entretenimento. Se o cara olhar e falar assim, acho que se eu botar A para lutar com B, vai vender muito pay-per-view. O cara vai botar e pronto. E quanto mais você for para a internet reclamar, melhor, porque dá engajamento, dá conversa, dá debate. Aí você quer assistir a luta só para ver o cara que você acha que é injusto, ele tá lá lutando para ele perder. Aí tem o outro que... É isso que o cara quer, ó. E qual foi o grande erro do UFC? Vocês perceberam que o UFC deu uma caída? Deu uma murchada, já tem uns anos aí, deu uma murchada boa. Né? Tá um negócio meio xoxo. Porque o que aconteceu? Aconteceu essa falta de cuidado de criar novas estrelas, de criar novos puxadores de pay-per-view, puxadores de audiência. Porque os caras foram todos lesionando, ficando velho e parando de lutar. Anderson Silva, o próprio, já que eu não gosto dele, o Davi Belfort, todo mundo foi começando. Davi Belfort? Não, Davi é o quarterback, é o Vitor. Davi é o quarterback. O Vitor, o pai do feiticeiro. É, o pai do feiticeiro. Eu tô maluco já. A idade vai chegando, aí o pessoal, aquele menino lá, aquele Edson, como é que chamava lá? O Pelé. Eles foram. Então você vê que o pessoal foi lesionando, foi parando, e não tinha gente para votar. Não tinha gente que chamasse atenção. Aí quem que quer ver uma luta lá do John Smith com Alexander Gorgorov, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe onde veio. Ninguém quer ver isso, pô. Por isso que murchou. Qual que é a preocupação da NFL? É não acontecer a mesma coisa. Por quê? Brady não dura mais. Aaron Rodgers não dura mais. Então, graças a Deus, está surgindo aí um Mahomes, um Josh Allen, né? Um Lamar Jackson, para poder, vamos dar uma puxada aqui, né? Vamos ter uns caras para super estrelas. Se você não tiver essa cadeia de produção, a coisa não anda. E para você poder fazer isso, você tem que proteger o quarterback. Eu confesso, principalmente por ser jogador de defesa, eu fico puto com isso. Que eu vejo uns roughing the pass que, pelo amor de Deus, gente. Pô, o cara, pelo amor de Deus, velho. Aí foi demais. Só que os caras têm que pensar no entretenimento. É simplesmente isso, gente. O dia que a gente entender que a NFL não é só esporte, que ele não vai ser 100% justo, que ele vai prezar o entretenimento em várias decisões, a gente tem que entrar no barco e saber que é entretenimento e que é isso aí mesmo. Paciência. Não, eu acho que eu compreendo e acho que tem que proteger mesmo, mas eu diria que a NFL está perdendo uma grande oportunidade de gerar mais engajamento e entretenimento. Você tinha que escolher os quarterbacks que você não pode encostar. Ó, você não pode encostar no Brady, não pode encostar no Rodgers, não pode encostar no Tua, porque ele já provou que ele é de vidro, e não pode encostar no Mahomes dá para encostar. Né? O Daniel Jones também não, porque ele já tomou muita porrada na cabeça. O Daniel Jones também não pode. Agora, Lamar, que subiu 14 quilos com reposição de testosterona, não, que é com produtos naturais, pode. O homem tá forte, o bicho aguenta. Josh Allen também, pode pendurar 4 nele, de boa. Mahomes, que vai se livrar de você, também. Kyler Murray, que você não vai conseguir nem pisar nele igual uma formiguinha, também pode ir pra cima. Carson Wentz, você pode matar ele dentro de campo. Baker Mayfield, se você jogar ele pro alto e rasgar, vale. Então, assim, aí já é um favor pro entretenimento, né? Você tira o cara do jogo. O Carson Wentz, se você matar, ele vem no caixão e fica dentro de campo e vai chamar o snap.
Se não vier dentro do caixão, ele vem espiritualmente, porque o cara não sai de campo. Nossa senhora, velho. Então, aí eu acho que ele tinha que nomear alguns, né? Porque para isso que você quer ver entretenimento, você vai ver o jogo do cara contra o Carson Wentz, por exemplo. Eu entendo tudo isso, da questão do comercial, do entretenimento, mas eu acho que quando você dá esse poder do na dúvida, dispara a flanela, você abre um precedente que é muito perigoso para todas as outras chamadas, para todos os outros tipos de contato. Claro que tem que priorizar as estrelas, que são as que movimentam mais grana, que chamam mais atenção e mais audiência. Mas você desvaloriza todo um lado desse ecossistema, todos os jogadores de defesa, todo um trabalho que às vezes vem de uma vida inteira. Cara, eu não sei também até que ponto isso tudo é a opinião oficial da liga. É óbvio que ele, como VP de arbitragem, tudo que ele fala representa, né, o que é orientação, o que é determinação institucional da NFL. Mas eu não sei se eles vão passar um pano, se eles vão falar, pô, também não é bem assim. O fato é que a cada semana, aí essa semana a gente já viu também, tanto no Bills e Chiefs tiveram umas chamadas de roughing the passer ali absurdas, e só que como não foram muito decisivas, não chamaram tanta atenção quanto a da semana passada. E ontem no Broncos e Chargers também tiveram algumas chamadinhas bem, vamos colocar assim, questionáveis, no mínimo. Então acho que só de pairar essa dúvida, de ter essa nuvenzinha de dúvida, já compromete um pouquinho a relação da integridade do esporte, sim. Eu acho que fica bem chato isso. Mas vamos torcer pra ser só aquela fase, igual a fase da interferência de passe, interferência de ataque, interferência de defesa. Vamos torcer pra ser só uma fase pra gente evoluir. Teve a fase da comemoração também. É do taunting? Era taunting? É isso, que não podia nenhuma e aí depois foi liberando aos pouquinhos. Pois é. Vamos ver. E pra fechar o nosso treta, aquela tretinha de bastidor, tretinha de bilionário, fofoquinha, um repórter da ESPN americana trouxe informações de diversas fontes anônimas diferentes sobre o caso Dan Snyder. Para você que está chegando agora, quem que é o Dan Snyder? É o dono que atualmente está afastado. Aspas manuais, tá? Você que está em casa não está vendo. Afastado do comando do Washington Commanders, legal, né? Porque ele está num processo, numa investigação de assédio moral e sexual, fraude e sonegação. Segundo essa matéria da ESPN, ao invés de preparar a sua defesa desse processo, o Dan Snyder passou os últimos meses angariando informações, investigando ali de maneira paralela e montando dossiês com podres de outros donos de franquias e também de executivos da liga, inclusive do comissário Roger Goodell. E depois que ele montou esses dossiês, ele fez a notícia chegar aos bastidores, chantageando, né, indiretamente esses responsáveis pela investigação e por uma suposta votação para excluí-lo como dono de franquia da NFL. E agora? Vocês acham que os outros donos vão ficar com medo, os executivos da NFL vão ficar receosos do que pode sobrar para eles? Porque com certeza cada um tem ali seu esqueletinho no armário. Aí você acha que agora eles vão passar um pano e deixar o Dan Snyder quietinho lá? Ou eles vão pra dentro, vão excluir o Dan Snyder e a gente vai ver algumas merdas aí jogadas no ventilador? Eles não conseguem nem cumprir a suspensão direito. O cara tá afastado, mas continua mandando no time lá, por procuração, por telefone, por e-mail, zap e o que for. Acho que vai ser tudo pro forma e depende muito das investigações, por exemplo, do Congresso, né, investigações da Justiça. O que ocorrer na Justiça do Congresso, se ele for punido lá, ele vai ser punido pelos donos da NFL e aí não vai ter dossiê nenhum que segure. Agora, o que a atitude dele prova é que o caso dele é indefensável, que ele acha que ele vai ser condenado mesmo, porque se ele for procurar fazer dossiêzinho contra quem pode expulsá-lo da NFL, por exemplo, é o caso, né? Só falta ele ter feito um dossiê sobre os políticos ou os juízes que estão julgando ele. Chicas, vou resumir o comentário a 3 pérolas do conhecimento e do folclore brasileiro. Primeiro comentário, pega fogo cabaré. Segundo comentário, queima Kengarau.
E o terceiro comentário, eu não quero saber de quem é o enterro, eu quero chorar. É só isso que eu quero, Tigres. Se tem podre, joga no ventilador. Eu quero TMZ Esportes caindo. E torço muito para que ele seja condenado e que ele seja expulso e que vaze o dossiê que ele fez para a gente saber de todo mundo. Eu quero, é igual aquele, os mais jovens aí talvez não conheçam, aquele episódio do Friends em que eles ficam um falando podre do outro para tirar o foco de atenção do próprio podre. Ah, mas o fulano faz isso. Ah, e você que faz aquilo. Ah, e você que aquela vez fez não sei o quê. Eu quero isso. Eu quero uma reunião ao vivo, eu quero uma live da reunião dos 32 donos de times, um falando do outro, nesse tom. E você? E você que está metido com o tráfico de gente? Aí você, que é irmão do miliciano lá em Baltimore. E você que... É isso que eu quero. É isso que eu quero. Quanto mais confusão, melhor. Não vai acontecer, a gente sabe que não, né? Óbvio que não. Eles vão fazer o que eles sempre fazem. Vão arrumar um bode expiatório, botar a culpa nele e fecha a conta e passa a régua. Inclusive, pode ser o próprio Dan Snyder o bode expiatório. Eu acho que... Uns milhõezinhos, né? Vai rolar uns milhõezinhos, né? Para poder um acordo bacana de gaveta para ele ficar lá a boca. A gente não pode ser ingênuo. A gente tá na terceira temporada do NFL, etc. Desde a primeira, lá nos primórdios, já tinha investigação em cima do Washington Commanders rolando. Você acha que até agora não chegaram a uma conclusão, não resolveram nada, o cara tá lá, ah não, quem comanda é a esposa dele, não é ele não, ele foi afastado. Ô gente, todo mundo tem medo desse cara. Isso aí é papo de mafioso. É claro que ele sabe que ele não dançou até agora, porque o pessoal tem medo dele. Ele só fez essa notícia, essas informações chegarem aos bastidores, porque ele tá sentindo o cerco fechar um pouquinho mais. Entrou justiça no meio, Ministério Público, tem uma ala lá que tá investigando a parte de sonegação e tal, que já falou que vai entrar com a representação, vai acionar ele judicialmente e tal. Mas a NFL mesmo, se depender do clubinho dos bilionários reunir e votar ali pra ele sair, eles não vão, a não ser que não tenha mais jeito. Chegou aquela situação insustentável. Mas tem 3 anos quase que eles estão nessa. Será que vai chegar no momento sustentável? Não sei. Acho difícil. Hoje tá rolando ainda, a reunião de donos de franquia, a reunião de outono, encontro outonal de outono lá, dos donos de franquia, né? De vez em quando os bilionários vão, pegam o jatinho e se reúnem. O Jim Irsay, o dono dos Colts, deu a entender que ele era favorável à expulsão do Dan Snyder. Já o Jerry Jones falou que isso aí não é discutido entre os donos, isso aí é coisa de imprensa, que os donos não discutem isso. Então, só por aí você já vê que não é tão rápido assim pra gente ver essa justiça sendo feita e a merda no ventilador, não. Acho que isso aí vai ficar por isso mesmo. O nosso Alexandre Serpa chegou aqui no chat pra perguntar quando falaremos de college. Não falaremos, Grê? Não falaremos. Bora pro TD ou Fumble. O time começou 3-0 a temporada, gerou um bando de expectativa aí na torcida, na imprensa, em todo mundo. E aí, começou a desandar o caldo lá. Estavam 3-2 na época dessa notícia aqui, não tinham nem perdido a terceira ainda, tava 3-2. E os jogadores dos Dolphins supostamente decidiram retirar a mesa de ping-pong disponibilizada pelo time do seu centro de treinamento. E por isso eles foram até elogiados publicamente pelo seu técnico Mike McDaniels. Não, ele é McDaniel. McDaniels é o Josh. Distração ou desculpinha? TD ou fumble? Não, eu vou dar TD pros jogadores tirarem a mesa do CT, porque ping-pong é uma coisa muito chata e dá dor de cabeça ficar jogando. Tac, 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 tac. Olha que eu sou até bom no jogo, que é jogo da minha época, né? E aliás, deixa eu corrigir aqui, ping-pong é o que a gente joga, tênis de mesa é esporte, tá, gente? Só para deixar claro. Se você falar com um mesa tenista que ele joga ping-pong, ele vai jogar a raquete na sua cabeça e é o melhor que ele vai fazer com a raquete. Agora, obviamente que você carrega na sua mão um centro de entretenimento que se chama telefone celular. Esses caras têm Xbox One, 2, 3, 20, 30, 60. PlayStation 14, 17, 29, 32.
participam de lives e streams a 1000 e a distração é mesmo de ping-pong? Não é, né? Nessa parte é fumble, mas no geral apanhado é fumble. É o TD mais fumble da história do TD Fumble esse. Olha, Ticas, difícil, cara. Eu também acho que isso é desculpinha, entendeu? Eu também acho que isso é uma mega desculpinha. Então, sinceramente, eu acho que é mais fumble. Porque, no fim das contas, você não está resolvendo o problema de verdade, né? Você está só querendo fazer uma vista de que está resolvendo, entendeu? É o famoso, você botou a música de faxina, você pegou os baldes, pegou a vassoura, para fazer a faxina mesmo, você não está fazendo. Então, tô contigo. Fumble também. Querer mostrar uma seriedade tirando a mesa de ping-pong e achar que isso vai resolver o seu problema de resultado num jogo complexo igual o da NFL, não existe, gente. Não existe. É fazer gente de otário. E além disso, no decorrer da semana, a notícia ganhou tanta repercussão que o Tyreek Hill virou e falou que não tiraram por conta de distração, não. Tiraram porque a mesa que tava lá tava velha. Na verdade, era para trocar por uma nova, ou reformar. Ele falou alguma coisa assim ainda. Depois que ele viu que a galera achou meio ridículo eles usarem isso como exemplo de motivação para levar mais a sério a preparação do time. Porra, fumble, né? Me ajuda aí. Mas já se tivesse feito um churrasco, tirar da mesa e feito um churrasco aí é coisa séria. Outro papo. Tirar a mesa de ping-pong, trocar por uma de pebolim, uma sinuquinha, aí era TD. O Jordan Poyer, safety dos Bills, foi liberado para jogar no domingo lá em Kansas contra os Chiefs, após ter constatado uma lesão nas costelas. Porém, os médicos não liberaram que ele fosse de avião, por medo das alterações de pressão da cabine resultarem em dilatação e contração de órgãos que pudessem agravar a lesão. Então, ele não pensou duas vezes. Contratou um motorista, colocou a família no banco de trás e partiu de carro para o trajeto de 1.580 quilômetros e mais de 16 horas de viagem, divididas em 2 dias de estrada. Road trip. Viagem de carro a trabalho, com a costela lesionada e a família toda junto, ao invés de curtir o seu atestado em paz lá dentro de casa. É TD ou fumble? TD. Primeiro, eu tô chocado com essa história aí da alteração de pressão da costela. What? Que isso, cara? Ô, Magal, atrás da costela tem um negócio que chama pulmão, pô. Gente, ele que força aí. Caraca, quantos centímetros que seus órgãos dilatam? Não. Com isso eu não fico chocado não, Magal. Eu fico chocado da preocupação ser essa. Mas ele trombar com as diamantas dentro de campo não tem problema nenhum. Pode trombar à vontade. Vai trombar com o Travis Kelce lá. Ele é safety, não é? Cara, tá tranquilo. Aí de boa. É a mesma mentalidade de botar o kicker lá pra chutar o jogo do Broncos. A mentalidade é essa. Agora, eu fiquei meio chocado com essa história da costela. Isso de lado, achei um TDzaço. É isso aí, pô. Precisou jogar? Beleza. 16 horas de viagem, com o motoristinha, tranquilo, parando ali na beira de estrada, naqueles diners americanos, tomar café, comer uma panqueca, um wafflezinho, um baconzinho. Que é isso, filho? Bom demais. Se eu pudesse, eu pedia, se eu fosse jogador aí da NFL, eu pedia liberação para ir de carro toda vez. Vai fazendo um passeiozinho, come um negocinho, tranquilo, fala, não, minha costela, por causa da dilatação aqui do avião, prefiro de carro. Sucesso, belezão. De quem viajou 3.000 quilômetros para jogar contra os Chimangos de ônibus, com o time, não é nem com a família, não, com o time, no qual tinha um beijo para ele, Bruno Godinho, nosso coach da Delta e running back do Imperadores. Alguém com 3 costelas também trincadas no mesmo voo rasteiro, é TD, cara. É TD. A viagem rendeu história, o trajeto de ida foi fantástico, de volta melhor ainda, porque a gente voltou classificado para a final da BFA da D2. Então, road trip é sempre legal. Valeu só pela viagem. Nem precisava ter ganhado o Chimango, não, mas a gente ainda ganhou o jogo ainda. E esse TD ou Fumble, eu acho que é o TD ou Fumble que eu fico mais dividido da história desse quadro, desse podcast. Porque, primeiro... Totalmente aleatório. Cara,
respeitar as condições de trabalho do cidadão. O cara ter atestado ali, o cara tá numa posição difícil de saúde aí para exercer a sua atividade. Eu sou um cara a favor dos direitos dos trabalhadores. Ao povo, todos os meios de produção. Enfim, deixa pra lá. Ao mesmo tempo, se eu pudesse escolher e eu conseguisse ter tempo e chegar em qualquer lugar de carro ao invés de avião, eu escolheria. É porque não dá. Mas eu gosto muito mais de viajar de carro do que de avião. Não gosto de andar de avião. Então fiquei... Meu amigo, eu vou dar TD. Vou dar TD. Até porque estrada lá também é outro papo, né? Você vê aí, ó, 1.580 km, uma previsão aqui, eu conferi no Google Maps, 16 horas. 1.580 km no Brasil, você vai andar 2 dias e meio para chegar. Vai ser 53 horas. Então, TD pro Jordan Poyer. E outra, foi lá e ganhou. Porque se o cara faz esse rolê, aguentando os meninos catarrento, brigando no banco de trás, naquela confusão, chega lá e perde, aí o fumble ia ser inevitável. Mas ganhou, voltou feliz, a viagem de volta foi mais tranquila. TD pro Jordan Poyer. Agora para fechar, o Kayvon Thibodeau, lembra dele? Já foi citado hoje também pelo nosso Magal. É o linebacker calouro dos Giants. Aquele mesmo. TD. Aquele que tem a própria criptomoeda, tirou aquela onda lá quando foi draftado, fazendo handshakes aleatórios com o Roger Goodell. Pois é. Ele foi às lágrimas ao sair de campo, após executar o strip sack que decretou a vitória dos Giants sobre os Ravens no domingo. E ele não chorou pouco não. O cara abriu o berreiro, se debulhou em lágrimas. Emoção à flor da pele mesmo no quarto jogo como profissional e numa semana 6 de temporada regular. É TD ou fumble? É TD, cara. Você tem que estar com a sua emoção à flor da pele e esse deve ter sido um momento inesquecível para ele decidir um jogo contra uma grande equipe, contra um grande quarterback que é o Lamar Jackson. Não foi pouca coisa, não. O strip sack foi bonito e realmente é coisa para ele guardar na memória e querer repetir algumas vezes. Mas o cara vindo do college, como o Magal falou mais cedo aqui do Burrow e do Chase, sonhou isso a vida inteira e ainda foi com um grande quarterback. Se tivesse sacado com o Carson Wentz, ele não tinha nem percebido. Obviamente é um TD, né? Óbvio. Eu não preciso nem explicar por quê. Thibodeau, nunca critiquei. Deixo bem claro aqui. Sempre amei. Sempre botei fé nesse menino. Sempre falei, esse rapaz vai longe. Esse menino tem potencial demais. Toma essa, Batata. Tá aí, ó. Olha o potencial do menino aí, ó. TDzaço. Tudo que esse homem fizer, eu assino embaixo a partir de hoje. Eu vou de TD também. Porque se todo jogador que ficasse emocionado, pro bem ou pro mal, chorasse em frente às câmeras e fosse pro vestiário chorando, a NFL seria um lugar muito melhor. A gente acabou de ver um cara ficar emocionado lá, bravo, puto, e empurrar um fotógrafo que não tinha nada a ver com a história, com a derrota dele. Tá sendo processado, inclusive, Davante Adams. Então, chorou ali, veio as lágrimas, por mais que o momento seja muito mais significativo para ele do que pro contexto do time, contexto da temporada. É uma coisa que foi importante para ele. E ele não teve vergonha. Ele é marrento, ele é meio cheio de papinho, cheio de conversinha? É. Mas nessa eu vou dar TD, porque se todas as reações fossem o choro, a NFL seria o lugar melhor. Gostou dessa, Magal? Maravilhoso. É isso aí. Vamos parar com essa falha de criação que a gente teve de engolir o choro e esconder os sentimentos. Tem que mostrar os sentimentos mesmo. É isso então aí. Depois vira tudo gastrite e ansiedade aí. É isso aí. Antes da gente se despedir em definitivo, vou deixar só 2 recadinhos. O primeiro, que não deu tempo de entrar na pauta, já estamos mais do que atrasados no nosso horário, ultrapassamos mais do que o limite estabelecido pelos nossos patrocinadores, mas não tem problema. Chegamos aqui. Muito obrigado a você que chegou até aqui com a gente. A gente não conseguiu falar. O Jack Easterby, que era o diretor de operações de futebol do Houston Texans, foi oficialmente demitido. Quem que é esse cara? Esse cara fez carreira começando como capelão. Isso mesmo, capelão. Meio pastor, meio conselheiro em alguns times. Chegou lá no Houston e foi sendo promovido. Chegou a diretor de operações de futebol. Então, todo aquele problema de Houston, ainda com o Deshaun Watson, toda aquela questão de ser uma franquia disfuncional, teve muito a ver com o dedo desse cara, que agora foi oficialmente demitido. Algumas fontes dizem que foi acordo mútuo, que foi em comum acordo
a saída dele, mas a notícia é que ele foi demitido. Então, se você tiver curiosidade de entender quem é esse cara, tem bastante matéria legal aí. Se eu não me engano, na Sports Illustrated tem um perfil dele que é muito surreal. Você ver times e franquias com essa organização, com essa grana, dando papo para um picareta dessa categoria, igual Jack Easterby. Vamos ver se algum outro time vai cair nesse conto do Vigário e vai contratar esse cara. E o segundo recado, o nosso podcast irmão, o Playcall Podcast, agora tem o Olha o que ele fez, isso mesmo. No mesmo feed do Playcall Podcast, você tem, sob o comando do nosso glorioso Bogão, um podcast que trata de uma jogada específica, dá o contexto dos times, dos jogadores envolvidos, narra a jogada e traz ela de volta para a gente relembrar e tentar também entendê-la com outros olhos. Seja uma parte ali tática também e a parte da repercussão dessas jogadas. O primeiro episódio já está no ar e é sobre a recepção do Odell Beckham Jr., a famosa recepção de uma mão do Odell Beckham jogando pelos Giants contra os Cowboys em 2014. Então não deixe de conferir, você que já assina o Playcall Podcast, já está aí no seu agregador, no mesmo feed. Você que ainda não ouviu, pode procurar tanto o Playcall Podcast, tanto Olha o que ele fez, que você vai ouvir mais esse produto maravilhoso da podosfera brasileira. Um abraço e um beijo carinhoso para o nosso coach Negreiros e para o nosso Bogão. Gente, um beijo pra Carol que tá longe, tá lá em Natal, tá indo pra o Atol das Rocas pra temporada até dezembro, porque não aguentou mais ficar aqui, dividir o teto comigo, porque é difícil mesmo. Beijo, Carol, te amo, mas eu sou chato mesmo, não tem jeito. E falar que a galera que tá aguardando notícias, já tem lista dos aprovados no draft do JF Imperadores. O Magal teve lá nesse último domingo para poder avaliar a repescagem também. Então, estamos com as turbinas aquecendo para a temporada 2023. É isso, só dar tchau, beijo para vocês. Desculpem o podcast meio longo hoje, tá? Mas é isso. Beijo, valeu, obrigado. E agora, ó... Desculpa nada. Segura aí, Flávio. Desculpa nada, achou ruim? Pode mandar e-mail no NFL. É isso aí, tem razão. Porra, meu irmão. 2 horinhas aqui, duvido tu não fica isso aí no celular também, olhando coisas dos outros. Pode ir lá no Twitter, @NFL, etc. Pode ir no Instagram xingar @NFL, etc. Tudo junto. E se achou bom, pode pagar uma cervejinha pra gente. Faz um pix pra chave NFL, etc. podcast@gmail.com. Ou pode fazer parte do nosso grupo de apoiadores maravilhoso, o NFL, etc. diretoria, e ajudar o NFL, etc. a continuar existindo, seja com episódio longo, episódio curto, com treta na TL, com TD Fumble, com isso tudo ou sem nada disso, apoia.se/NFL, etc. No mais, semana que vem, a gente tá de volta. Um abraço e valeu! Beijo!